Boa noite a todos, dando continuidade ao nosso ciclo de palestras e eventos da OAB de Barueri, hoje presencialmente e telepresencial inclusive. É uma honra enorme para todos nós recebermos os nossos palestrantes de hoje, os quais faço a chamada para a composição da mesa, Dr. Carlos Eduardo Marques, nosso mestre especialista em Direito Constitucional, autor do livro O Fortalecimento dos Municípios como Solução para o Brasil e presidente da Comissão de Direito Constitucional de Barueri, o qual organizou brilhantemente esse nosso segundo Fórum Acadêmico de Barueri e Região, com o tema Constituição Cidadã, 32 anos depois. Obrigada pela sua presença, doutor. Por gentileza, tome os assentos. Igualmente, estendo os meus cumprimentos aos outros integrantes dessa palestra, compondo a mesa também o Dr. Rogério Morina Vaz, mestre em Direito Administrativo pela PUC São Paulo e especialista em Direito do Estado pela ESA OAB São Paulo. Por gentileza, doutor, seja bem-vindo à nossa subseção. Obrigada. Bem como o doutor Taufik Ricardo Sultão, que é professor e mestre especialista em Direito Constitucional, bem como o nosso querido amigo doutor Luiz Daganello, doutor em Comunicações Televisivas. Por gentileza, tomem assentos aqui nas nossas... Obrigada, doutores. Composta as mesas dos palestrantes com os nossos doutores, que nos brindarão com uma excelente palestra com temas palpitantes sobre a Constituição Federal de 1988. Agradeço também a advocacia presente sempre com muito carinho em nossas lives, aos nossos colaboradores e funcionários da OAB de Barueri, que com seus préstimos também aqui, sempre ajudando as nossas comissões. Agradeço também todos os nossos presidentes de comissões que estão nos ouvindo, a nossa diretoria de Barueri, e que nós temos o público aqui presente, já também comunicando que todos os protocolos sanitários de segurança, tomamos todos os cuidados. Também as máscaras foram retiradas somente por ocasião de estarmos no púlpito e compondo a mesa, mas o público aqui presente continua com as máscaras e a equipe técnica também. Obrigada e uma boa noite. Sim, doutor. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a 117ª subseção da Ordem dos Advogados de Barueri, em nome da presidente doutora Ana Luísa Correia de Castro, que brilhantemente abriu os trabalhos de hoje. Eu, como presidente, ou atual presidente da Comissão de Direito Constitucional e Garantias Fundamentais, tive a honra e o prazer de poder organizar, juntamente com a presidência, a diretoria e demais colegas presentes à mesa, essa segunda edição do Fórum Acadêmico de Barueri e Região, denominado Constituição Cidadã, 32 anos depois. Dr. Luiz Daganello, professor Luiz Daganello, doutor em Comunicações e Televisivas, nos agraciará com o tema de hoje, o qual ele falará, que é participação televisiva nas informações da República Brasileira. Com vocês, o professor Luiz Daganello. Obrigado, professor. Quero agradecer o convite para desenvolver essa palestra, saudar os palestrantes, convidados do Parlamento do Brasil, o estimado presidente da OAB e muito obrigado por nos tentar desenvolver, então, algumas reflexões que ainda hoje temos esse embate entre a esquerda e a direita penetrando em nossas televisões. Mas para que eu chegasse a esse momento atual,
eu fui buscar um pouco da história dessa esquerda e direita, das televisões, para que a gente possa chegar a algumas conclusões para reflexões. Bom, de onde veio nossa república, né? Começo por aí. Aí vamos lá no iluminismo, né? Iluminismo, que foi essa massa crítica sendo formada a partir da Inglaterra, século XVII. E nessa época, não é, também o surgimento da maçonaria, que teve uma importância muito grande na Revolução Francesa e nas modificações todas que aconteceram pelo mundo. Né? Quando a gente fala na nossa proclamação da República, nós temos que nos reportar a essa época, a época da Revolução Francesa, Americana, né? E os intelectuais, as primeiras lojas maçônicas, elas surgiram, quer dizer, a efetivação surgiram lá na Inglaterra. A primeira loja foi fundada no dia 24 de junho de 1717. Intelectuais que influenciaram a massa crítica, então, vários autores, filósofos que pensaram, não é? E criaram essa massa crítica. Então, tem Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot, John Locke, Adam Smith, Benjamin Constant, Isaac Newton. Em 1688, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, que substituiu, não é, o parlamento inglês, supremacia do parlamento inglês sobre a coroa. Então, aí já mudanças naquela monarquia, tudo mais, já direcionando por uma questão republicana. A Revolução Francesa, que foi em 1789, e que pregava liberdade, fraternidade e igualdade. A queda da Bastilha foi no dia 23 de agosto de 1789. E o que pretendia o iluminismo? Pretendia o fim do absolutismo monárquico, a liberdade, os direitos naturais, que são os direitos à vida, à liberdade e à propriedade. E também a separação do Estado da Igreja. Naturalmente, aí é que começou a dar um pouco. Tivemos aí alguns problemas, porque quem dominava, na verdade, toda a política era a Igreja. Na hora que separaram o Estado da Igreja, naturalmente, isso causou alguns problemas. Agora, como surgiu essa tal direita e esquerda, né? Hoje, elas estão presentes, estiveram presentes durante todo esse tempo no mundo, e estão presentes hoje no mundo e aqui no Brasil. Na França, após a Revolução, aconteciam as assembleias para dar continuidade ao novo governo. A direita, nessas assembleias, né, o pessoal, os defensores da situação ficavam à direita do presidente. Então, esses eram considerados as pessoas da direita. E a esquerda ficava, o pessoal da esquerda ficavam à esquerda do presidente. Né? Aí surgiram, então, o que é essa esquerda, o que é essa direita? Então, vem desde a época dessa Revolução Francesa. O rei, na época, era o Luís XVI, que foi deposto em 1792, ele tentou fugir e foi decapitado. Foi capturado e decapitado, né? Isso daí, depois a gente vai chegar aqui, aqui a coisa foi um pouco diferente com Dom Pedro II, né? Condenado à morte, e no dia 21 de janeiro de 1793 foi decapitado pela guilhotina. A rainha Maria Antonieta foi julgada e condenada à morte também. Ela foi decapitada no dia 16 de outubro de 1793. Essas ideias todas, né, passaram a percorrer o mundo, né, e claro que chegaram aqui no Brasil também. Né, a proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889. Foi nesse dia que caiu a monarquia. Assumiu a presidência o Marechal Deodoro da Fonseca.
o Dom Pedro II foi deportado para Portugal. E a impressão que se tinha é que o Dom Pedro II já não estava muito assim a fim de brigar pela monarquia, né? Não foi uma... Quer dizer, lá na França eles decapitaram o Luís XVI, né? Foi julgado, aquela coisa toda, decapitado. Aqui no Brasil, Dom Pedro II ele foi deportado para Portugal. Inclusive, ofereceram uma ajuda de 5.000 contos para ele, não é? Como uma colaboração. Isso corresponderia hoje a 70 milhões de dólares. Né? Hoje que ele foi, foi derrubado, mas o Luís XVI, o coitado, foi decapitado. Aqui a coisa foi, né, mais ou menos assim, e queriam, mas o Dom Pedro ele não aceitou, ele recusou essa oferta. Né? Depois foi lá para a França e tal, e acabou morrendo por lá. Bom, essa esquerda e direita, então, ela continuaram a fomentar muitas discussões. Né? Em 1964, tivemos uma mudança de governo. Né? Então, aqui o embate esquerda e direita era muito grande, muito grande. Nessa época, então, era a época da Guerra Fria. Né? Estados Unidos versus União Soviética e República Popular da China. Então, existia aí um embate muito grande. Então, as pessoas tinham que optar. Né? Naturalmente que o pessoal da esquerda, aquela que queria assumir o poder, queria se unir à União Soviética. O pessoal da direita, né, por outro lado, queria apoiar os Estados Unidos. Certo? Então, a impressão que a gente tem é que cairíamos numa ditadura de um jeito ou de outro. Sim, daí uma série de consequências. Então, o Jânio Quadros renunciando, né? Foi a época da renúncia do Jânio Quadros. O João Goulart, vice-presidente, estava fora do país. Onde ele estava? Ele estava lá, na China, né, na República Popular da China, e estava também passando pela União Soviética. Ele estando lá, o Jânio Quadros renunciou, achando que o povo iria levá-lo de volta, mas acabou não levando. Né? Bem, daí o que acontece? O pessoal, então, estava lá naquele embate esquerda e direita. A tradição no Brasil com a esquerda é meio complicada, né? Então, muitas manifestações, né, aquela marcha da família e tudo mais, coisas grandiosas. Né? E o pessoal muito, assim, meio confuso com essa questão do João Goulart estar exatamente nos países considerados da esquerda. Bom, movimentos populares, aquela coisa, pressões, aconteceu a revolta e daí nós tivemos um período, né, quando assumiu Castelo Branco, por exemplo. O presidente Castelo Branco, ele não queria um poder duradouro, ele pensava em alguns anos, durante o mandato dele, que se voltasse à democracia. Mas os demais generais não concordaram. Então, teve um período, e a gente sabe que esse foi até 1985. Mas o nosso tema, aqui, a televisão, onde entra a televisão nessa história toda? Não é? Então, a televisão, ela acompanha sempre esses movimentos políticos e com suas determinadas tendências. Não é? Por exemplo, a TV Tupi, ela foi criada em 1950, o governo era o Gaspar Dutra. Não? Então, uma televisão, o dono da televisão, Assis Chateaubriand, não é? Ele era um empresário, assim, digamos, que gostava um pouco de extorquir, né? Então, ou a pessoa anunciava, quer dizer,
prestigiava o jornal dele, ou então ele metia o pau nesse empresário, então o dinheiro saiu, né? Foi um período ainda muito pequeno para a televisão, uma televisão ainda improvisada e tudo mais. Em seguida, a TV Record, ela foi inaugurada no governo Vargas, né, 1953, Paulo Machado de Carvalho. A TV Excelsior, 1960, o grupo Simonsen, né? Era ainda uma televisão de muitos improvisos, né? Ainda não se sabia exatamente qual o potencial dessas televisões. Poucos televisores e tudo mais. Agora, com a Excelsior já começou a coisa a mudar a história, né? Já no governo Castelo Branco, então foi inaugurada a TV Globo, em 1965, 26 de abril de 1965. O dono, Roberto Marinho, que já era proprietário de jornais, né? E aqui a coisa começou realmente a mudar de história, porque já teve uma ligação muito grande já com os Estados Unidos, né? Aqui já a empresa Time Life financiou toda essa montagem da TV Globo e que estava junto com o governo naquele momento, né? Era desejo dos militares que estavam no poder unificar o país, né? Unificar a língua portuguesa, então eles estavam totalmente aliados. Então a TV Globo era uma aliada do governo naquele momento, né? Falo isso porque hoje já mudou um pouco a história. Então, chegaremos lá também. No governo Arthur da Costa e Silva, então, teve a inauguração da TV Bandeirantes, Johnny Saad, e na época o João Jorge Saad. Em 1969, entra no ar a TV Cultura, né, o governador Abreu Sodré. Aqui, o governo aqui estava ainda no governo Costa e Silva, em seguida o governo João Figueiredo, inauguração da TV Manchete, né, Adolfo Bloch, e do SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Então, o SBT, sabe-se bem que as televisões são concessões, então é necessário que o Poder Executivo indique, aprove e tudo mais. E aqui parece que no SBT foi a esposa, né, do presidente Figueiredo, que gostava muito do Silvio Santos, que acabou falando, olha, dá essa televisão aí para o Silvio Santos, certo? Então, inaugurou-se o SBT, né? É claro que no período do governo militar houve censura mesmo, porque era uma época de um embate muito grande, né? Os militares consideravam que a imprensa não revelava bem o que estava acontecendo, né? Existe, tanto é que eles consideravam não um golpe militar, mas um contragolpe. Tá? Os militares achavam que não estavam cometendo, eles estavam servindo o povo que estava pedindo uma providência muito grande e tudo mais, porque a coisa estava muito bagunçada e consideravam que a esquerda estava tomando conta do governo. Então, precisaram, os militares consideravam que estavam, então, salvando a pátria, né? Não tomando o poder sem que o povo estivesse solicitando. Até hoje, não consideram um golpe, mas sim um contragolpe, porque consideram que o golpe era o golpe da esquerda tentando dominar o governo, né? Bem, a censura existiu nesse período mesmo, existiu. Agora, felizmente, depois chegamos a uma democracia, porque os governos que optaram pela esquerda, até hoje, a gente sabe que a censura lá permaneceu para sempre. Não houve abertura nenhuma, certo?
A gente pode dizer o seguinte, lá na China, a censura existe? Existe, e existe há muito tempo. Na União Soviética, na Venezuela e tudo mais. Não estou querendo achar que aqui é melhor ou lá é melhor, mas é a realidade. Né? A censura existiu sim na televisão. Existiu. Eu trabalhava na TV Cultura na época e tinha que ter realmente, para qualquer programa que entrasse no ar, tinha que ter uma aprovação, né? Uma aprovação do Ministério. Porque senão tinha o cartazete lá, liberado, tal. Né? Sim, teve censura na televisão. As grandes audiências da televisão, né? Começando pela TV Tupi, claro, ela era pioneira, teve sempre uma grande audiência, né? Muita audiência na época, até que chegou também a concorrência, a TV Record. Né? A TV Record, ela passou um período interessante durante o governo militar. Ela passou a ter uma grande audiência. Foi a época, por exemplo, do Roberto Carlos, né, a Jovem Guarda, os festivais. Né, os festivais foram criados para dar vazão à criatividade de uma juventude ali que estava, né, ansiosa para mostrar o seu trabalho. Né. Um trabalho, e os jovens sempre os jovens são meio revolucionários, querem mudar o mundo, aquela coisa toda, né? A Record hoje se considera, olha, foi uma reação contra o governo. Mas, se pensar bem, não foi bem assim. Teve sim os grandes festivais da Record, né, música de muita criatividade e tudo mais. Foi a época do aparecimento do Caetano Veloso, do Chico Buarque, e outros, todos esses né, que, digamos, supostamente pertencem a uma esquerda. Mas, na época, eram jovens. Né? De qualquer forma, foi a grande audiência, na época, era da Record. Em seguida, a audiência também da TV Excelsior. Sim, a Excelsior também é uma emissora que se estruturou muito bem. E depois é que chegou a TV Globo. Toda a estrutura de programação da TV Globo veio da Excelsior. Né? Também Excelsior comandada por americanos e tudo mais. A Globo, sim, tinha até um americano que coordenava e administrava a televisão. Certo? Nosso tempo, como é que está, professor? Então, tenho que correr. Bem, mas para chegarmos agora, então, as grandes redes, né? Vamos chegar aqui, a Globo, junto com a Globo News, e a TV Record com a CNN. Né? Para dizer o seguinte, que há alguma coisa assim bem sutil, mas pelo que a gente está percebendo, a Rede Globo está se voltando à esquerda. Né? A TV Record, junto com a CNN, mais para a direita, digamos assim. Buscando aquele conceito lá da época do iluminismo. Quem é da direita e quem é da esquerda. Tem esse embate. Né? E as televisões, elas trabalham de maneira muito sutil. A gente, se percebermos bem e acompanhar a emissora e na outra emissora, a gente vê que existem tendências e não são fake news, mas são omissões. Né? São omissões. É só perceber, olha, o incêndio na Amazônia, Mato Grosso, a Record trata de uma maneira, assim como a CNN. A mesma matéria lá na Globo, podem ter certeza, será diferente. São tendências. Agora, como bloquear isso, né? Aí é que está a questão. Não são censuras, nada, mas digamos que isso tem uma... Essas candidatos.
Então, vamos cair numa situação, não é? Aí entra a questão da Constituição. Será que ela está para essas manobras e falar, não, espera aí, isso não pode, né? A própria Constituição, ela é uma coisa meio aberta aí, né? Ela diz lá que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral, material ou a imagem. Mas ela não entra muito nesse mérito, não é? Porque é muito fácil. Você vai fazer uma matéria, você pode pegar entrevistas com várias pessoas. Na hora da edição, você saca fora, né? Se você quer que tenha elogios a determinada situação, você só deixa aquelas pessoas que elogiaram. Aquelas você eu lembro aqui, por exemplo, dessa questão de um dinheiro que porque cargas d'água recebeu e tudo mais, do presidente, o repórter jogou para o presidente, olha, e aqueles 40 milhões que sua mulher surrupiou lá, opa, espera aí, mas será que você vê, o repórter, espera aí, está falando com o presidente, apoiando ou não apoiando, seja eu, Lula ou Bolsonaro, seja lá quem for, não pode ser assim. O que acontece? Esse vídeo passou, né, lá na Record, em várias emissoras, mas se você ver Globo, a pergunta do repórter foi sacada fora. Só entrou a acusação. Entende? São sutilezas, né? É uma coisa por um lado e por outro lado, né? Vou tomar só uma aguinha aqui. É que o doutor Carlos fica pressionando aqui porque o tempo já esgotou, então. Brincadeira. Eu planejei 2 horas de peça, que ele me dá 15 minutos, assim não é possível. Então, aí, entrando nessa questão da Constituição, entende? É algo assim que, digamos, não está bem resolvida. E nem mesmo o Código Brasileiro de Telecomunicações, que é de 1962, né? Portanto, na época lá do Jango foi criado esse Código Brasileiro, não foi aperfeiçoado. Eu não encontrei nada sobre qualquer aperfeiçoamento desse código, mudanças que pudessem avançar, né, para esclarecimento público, né? E tem ainda aqui, só para finalizar e dar uma ilustrada aqui, aí entra bem a questão jurídica, né? E que uma decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, né? Mato Grosso, Tribunal de Justiça, que negou um recurso ajuizado pelo ex-prefeito de Barra do Garça, o Vanderlei Faria Santos. Bom, a decisão foi: a imprensa não é obrigada, antes da divulgação de uma notícia, a fazer profunda investigação sobre a sua veracidade, se estiverem ausentes quaisquer indícios caluniosos, difamatórios ou injuriosos. Da mesma forma, o jornalista não é obrigado a submeter sua matéria à mais ampla defesa e ao contraditório, nos moldes do que acontece em um processo judicial. Bem, olha, eu, sinceramente, que aí um pouco aí da minha missão, se eu vou realizar uma matéria, para mim, tenho contraditório é importante. Não se pode colocar uma matéria no ar e não dar oportunidade para a pessoa se defender.
Mas você veja que até o próprio Tribunal de Justiça diz que não precisa nada, não precisa. Então, algo que me parece... Hoje, a gente podemos acompanhar, e acho que devemos fazer isso, acompanhar bem os noticiários e comparar o que cada emissora está colocando sobre cada tema. É uma coisa muito difícil, né? Você vê num país e que uma população ainda, digamos, sem a devida consciência, né? Para analisar e realmente compreender que está havendo uma diferença entre uma rede de televisão e a outra rede de televisão. Né? Fica muito difícil. Né? Se a gente for entrar muito nesse mérito, é claro que vamos demorar um pouco mais, porque daí vamos ter que falar qual é o número de analfabetos no país, daqueles analfabetos que ouvem uma notícia ou leem e não entendem o que estão lendo, aí são milhões e milhões. Né? Então, fica uma situação assim um pouco complicada, mas se percebemos, por exemplo, o que está acontecendo com essa questão da Amazônia também. A Amazônia, ali aquele fogo cruzado, aquele desmatamento e tal, aí de um lado o presidente, o vice-presidente está dizendo, não, isso é um problema que estão querendo pegar os minérios da Amazônia, estão querendo invadir a Amazônia. Né? Por outro lado, vão dizer, estão tocando fogo na Amazônia, acabando com a Amazônia. Quantos interesses estão por trás dessas duas versões? Agora, até hoje, quando fala assim que os europeus não vão mais mandar dinheiro para o Brasil enquanto não terminar o desmatamento na Amazônia, não houve uma matéria que eu tenha assistido, pelo menos, que fossem procurar esses europeus ou as pessoas responsáveis lá que estão dizendo que não vão fazer mais acordo nenhum com o Brasil e com a América Latina, se não pararem com o desmatamento. Ora, mas precisamos ouvir o que essas pessoas estão falando, para que a gente possa chegar a uma conclusão. As matérias são ainda, não vou dizer irregulares, mas falhas ainda. Se eu fosse fazer essa matéria, espera aí, eu quero pegar a versão do governo sobre isso, a versão do europeu lá sobre aquilo. Vamos entrevistar quem é que está dizendo que não vai mandar dinheiro aqui para o Brasil se não pararem com o desmatamento. Fala, por quê? E falar para eles, olha, mas espera aí, a versão do governo do Brasil vocês estão querendo pegar os minérios lá da Amazônia. Eles vão responder, eu preciso saber disso. Mas eles tiram essa parte fora. Eu não vi nenhuma entrevista com mandatários europeus e outros que dizem que não vão mandar dinheiro para salvar a Amazônia, porque tem o desmatamento, mas eu não vi a versão deles. Então, esse contraditório que me parece que até o Poder Judiciário está dizendo, olha, não é necessário, isso aqui não está dentro da área jurídica, está dentro da área da televisão, mas não pode. Como que, na minha opinião, como é que pode ficar acusando e colocando matérias e tudo mais, omitindo muita coisa? Tem que saber, porque se você omite, você não está mentindo, não está mandando uma notícia falsa, mas você está omitindo, tá? Você não tem uma visão exata do que está acontecendo. Eu tinha aqui muitas outras coisas, mas acho que a conclusão é bem essa. Nós temos hoje a esquerda, que vem desde o iluminismo, ela foi formada, e isso aqui até precisamos estar da informação pela televisão. São sutilezas que talvez, em algum momento, até o Poder Judiciário poderá tomar alguma providência. Parabéns, professor Luiz. Uma salva de palmas para o ilustre palestrante. Professor Luiz, aproveitando sua vasta experiência
não só na rede como mestre em comunicação, como doutor em comunicação, diretor de um veículo de comunicação, dentro da sua explanação, e vou fazer essa pergunta com muita tranquilidade, porque eu sei que o senhor vai nos semear aí com muito mais conhecimento. Da explanação, da narrativa do senhor, me fez crer que há uma acusação sem defesa, porque dentro das conclusões que o ilustre doutor chegou, o professor doutor chegou, se não houve a outra parte, não tem contraditório. Se não tem contraditório, não tem como eu, ou em tese, quem for julgar ou analisar a informação, chegar a uma conclusão. Seja ela por meio do judiciário, em tese, seja ela até pelo ser humano, ou pelos cidadãos. O senhor também citou dados que, lógico, o tempo é muito escasso, sobre analfabetismo no Brasil e sobre boa parte da população brasileira não se encontrar nem tão atenta às notícias, e mesmo que estiver atenta, não tem, muitas vezes, um bom crivo para julgar ou analisar até dentro de situações e omissões e acusações que são feitas dentro de algumas sutilidades da própria forma de se colocar a notícia. Pergunta ao senhor, dentro de recursos que nós muitas vezes estudamos, como semiótica, manipulação das massas, sobre o homem e seus símbolos, citado por Carl J. Jung, que é o discípulo de Freud, nós estamos, então, dentro de uma situação de manipulação de massas? Na minha... Alô? Tá dando? Bom, na minha opinião, sim, com certeza. A manipulação de acordo com os interesses políticos, de um lado, e das emissoras de televisão, de outro lado. Tá certo? Não resta dúvida. A partir do momento que uma emissora defende tal ponto de vista e ela consegue, através de matérias, de manipulação, de imagens, de declarações, colocar um viés que ela realmente está pretendendo, ela está manipulando essa massa que está assistindo, tá? Tanto de um lado quanto do outro, certo? Como eliminar esse tipo de situação é algo assim delicado, mas que deveríamos trabalhar, refletir sobre isso, para que pudéssemos chegar em um bom termo, né? Você veja, por exemplo, essa briga que existe entre TV Record e TV Globo, né? O SBT ele fica meio em cima do muro, né? Sim, porque você sabe que também são concessões, o Poder Executivo pode não renovar uma concessão. Ele tem esse poder. Claro, vai passar pelo Congresso e tudo mais, mas ele pode fazer isso. Então, acabam tendo medo, né? Eu acredito que o Silvio Santos não gostaria muito dentro desse embate aí e acabar perdendo uma concessão. Acho que ele toma assim os seus devidos cuidados. Às vezes, alguns apresentadores tal exageram um pouco, mas ele mesmo consegue ver o problema interno lá. Acho que o SBT ele fica meio à parte, assim, né? Ele não está a fim de criar nenhum atrito com o governo, então fica mais vender baú da felicidade, Jequiti, PPP, então tem aí. O Silvio Santos, a hora que a coisa começa a ficar meio assim, ele vai lá e corta, né? Mas você pegar TV Globo, TV Record, a coisa não é nem muito sutil, né? Então tem a Record falando envolvimento lá da família Marinho, né, em falcatrua, milhões e milhões que estão mandando para cá e para lá, aquela matéria extensa. Chega no final, né,
Fala, nós procuramos a TV Globo e ela não respondeu. Eles, agora, eles citaram lá desde o Roberto Marinho, depois o filho do Roberto Marinho, depois o não sei o que, um monte lá, e o outro que era o agente que mandava os dólares embora, papapá. Ué, então tinha que procurar todo mundo lá. Nós procuramos a Rede Globo e ela não respondeu. E parou por aí. E do mesmo jeito, do outro lado, né, entra lá a Globo falando da Igreja Universal, o rolo que deu lá na África, aquela coisa toda, e faz uma matéria extensa também, entrevistando. Aí eles correm atrás lá para entrevistar lá o pastor tal, que acabou brigando com todo mundo, bababá. Bom, um monte de gente. Chega no final da matéria, procuramos a TV Record, ela não respondeu. Então, quer dizer, fica para quem está assistindo, quando você fala da manipulação, eles estão manipulando mesmo. Então, um está tentando derrubar o outro aí, né, por vários motivos. Né? A Globo, hoje, né, que é uma aliada, digamos assim, né, até que era um poder muito grande, né, acabou elegendo o Collor, depois acabou derrubando o Collor e tudo mais, entende? Então, interesses profundos, né? Mas essa que estava junto com o governo militar da época, hoje está contra. O que aconteceu aí? Teve alguma coisa errada por aí. Tem coisas erradas aí. O público não está assim muito bem, sabendo bem o sentido do negócio. São sutilezas, né, que ela acaba dando um jeito de atacar o governo para buscar alguma outra vantagem. Então, Record. Então, agora, estamos falando, digamos, das emissoras de grande audiência, né? Mas todas têm as suas ligações, e quando a gente fala, não tem censura na televisão, claro que tem. Não há um repórter, uma matéria da TV Record falando mal do Bispo Macedo. Já ele vai fazer? Ou se houve lá algum problema, não vai fazer, está demitido. Certo? Qualquer coisa lá está demitido. Ou da TV Globo, ou da TV Cultura. Acho que lá na TV Cultura também, alguém vai fazer uma matéria envolvendo o governador, né, lá em alguma situação meio irregular. Não vai fazer. Não vai fazer. Não tem como. Certo? Agora, essas são as censuras internas, né? Quando a gente fala da censura pública, aí é outra coisa. Então, a TV Globo ou a TV Record fala, não, aqui não tem nada falso, nós mostramos o fato e é isso que nós devemos fazer. Só que ela não vai falar que ela cortou esse depoimento, cortou aquele depoimento, certo? Que endereçou, digamos, se nos interessa, vamos mostrar, sim, o incêndio lá no Mato Grosso, na Amazônia, mas vamos falar que o pessoal está correndo atrás lá para apagar o fogo. E que foram lá os agricultores, lá, os fazendeiros, que meteram fogo nesse negócio. Agora, se você pegar lá na Globo, eles vão falar, estão acabando com o Pantanal, estão acabando com a Amazônia, é fogo para todo lado, entende? Isso daí é culpa do governo, papapá. São versões diferentes, agora cada uma tentando manipular o seu público. Né? Agora, onde vamos entrar aí, digamos assim, se a Constituição ainda não chegou lá para resolver esse problema, talvez, isso é claro, isso acho que não é uma coisa assim tão fácil de estar resolvido. Se o próprio Tribunal de Justiça diz, para a imprensa, televisão, não precisa nada de contraditório. Isso é só para o poder jurídico. Não, na minha opinião, como radialista, como comunicador social, eu acho que sim, tem que ter o contraditório. E isso devia ser exigido.
de alguma forma. Então, há manipulação. Se essa é a pergunta, na minha opinião, há. Sim, muito obrigado, professor. Alguém mais da mesa quer fazer alguma pergunta ao professor Luiz Deganello? Alguma pergunta das redes sociais? Podemos prosseguir? Bom, agora coube a mim, Carlos Eduardo Marques, professor, mestre, especialista em Direito Constitucional, autor do livro Fortalecimento dos Municípios como Solução para o Brasil. Este ano aqui nós lançamos também, em breve, disponível o segundo livro, O Desafio dos Municípios Brasileiros ante ao princípio da dignidade humana, por meio da prestação de serviços públicos eficientes, a falar sobre dignidade humana à luz da Constituição de 1988. Bom, a dignidade humana, muito embora esteja prevista na Constituição de 88, mas ela não começa por aí. Antes de Cristo, já na Grécia Antiga, Sócrates centra todo o seu trabalho na ideia de que o homem é um ser diferenciado por ter uma alma, o que possibilita pensar e querer. Logo após Platão, ainda antes de Cristo, 427 a 347 antes de Cristo, situa o homem e seus direitos ao relacionamento deste com a polis, com a cidade e a política. Cidade, todos nós sabemos também, sinônimo de municípios hoje. Hoje o Brasil tem 5.570 municípios. Diz ainda, né, caracterizada em sua obra A República. Para Aristóteles, que também viveu de 384 a 322 a.C., diz o seguinte na sua obra A Política. Ele esculpia o seguinte: o Estado é uma união de famílias, não apenas para viver, mas para viver bem. O fim do Estado é a propriedade da vida. Na sua obra A Política, também associou o conceito de dignidade humana com o homem, sendo feliz novamente em sua polis, ou seja, em sua cidade. Então vejam que o tema dignidade humana, ela é discutido, e até porque o ser humano existe muito antes de Cristo, e Cristo, nós falamos aqui, sempre ressalto, não por uma visão de religião ou religiosa, mas simplesmente ou tão somente para fazermos aquela linha do tempo, antes de Cristo e depois de Cristo, e as próprias palavras sagradas, ou a Bíblia, já traz, ou trazia também, algumas passagens, falando sobre dignidade humana. Cristo também trabalhou bastante sobre o viés da dignidade humana, trazendo sempre o bem-estar para o próximo, para os seus seguidores, para os seus discípulos, e assim sucessivamente. Sem querer traçar aqui ou imprimir nenhum viés religioso. Na Idade Média, depois de Cristo, Tomás de Aquino ainda também deixou um belo trabalho sobre a questão da dignidade humana. E, paralelamente a isso, nós traçamos também não só a questão do ser humano, mas a questão do Estado. O ser humano sempre viveu em polis, em cidades, em aglomerações, em vilas, só que naquela época, até mesmo antes de Cristo, ou pós a vida de Cristo, ou a morte de Cristo, o papel do Estado era o quê? Era ter o seu rei, como o senhor já citou aqui na Revolução Francesa, já chegarei lá rapidamente também, ter os seus imperadores, seus reis e os cidadãos, dentro de todo esse contexto, e muito embora antes de Cristo, vários séculos antes de Cristo, já se falava em dignidade humana, ou seja, a dignidade do ser humano, do cidadão, em Estado, na polis que ele vivia, se enfrentavam essas amarguras
ou agruras que o próprio poder do Estado impunha aos cidadãos da época. Ou seja, nós tínhamos o clero, a nobreza, o governo, os imperadores e os cidadãos sendo devastados de todos os seus bens para manter todo o luxo dessas classes dominantes. Rapidamente, logo após a Idade Média, chegamos, então, no século XVIII, à Revolução Francesa, com o professor Luiz já fez uma bela explanação, mas para constar, mais uma vez, esse contexto histórico, onde imperava na França o rei Luís XIV, e a França vivia em uma extrema penúria do ponto de vista social. E nos grandes palácios, os reis, a nobreza e o clero não faziam nada, faziam festas, joguetes, tramas, o dia e noites. E todos esses banquetes, todos esses luxos e luxúrias, né? Luxos e luxúrias, né? Bancadas pelos plebeus, né? Que, num determinado momento histórico, uniu-se à burguesia, uma classe social que começou a ascender na França, porém também acharcada pela vasta carga tributária que o Estado já impunha a todos os seus cidadãos. Com a burguesia não foi diferente. Eclode, então, a Revolução Francesa, no século XVIII, em 1789, que culminou, como o senhor já disse, na decapitação do rei Luís XIV e de sua esposa. De lá, aconteceram vários outros fatos históricos, e depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde a população mundial viu o potencial destrutivo que o próprio ser humano pode trazer ao seu semelhante, nós tivemos outros tratados, de modo que podemos citar, dentre muitos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, conhecido como DUD, né? Se pegarmos as iniciais, aprovada em 1948 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. No seu preâmbulo, sem querer repeti-lo totalmente, diz o seguinte: considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Continua, considerando que as Nações Unidas reafirmaram na Carta sua fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e valor da pessoa humana. Então, veja, um documento trazendo, agora mais recentemente, em 1948, a questão da dignidade humana e dos direitos e paz mundial. Após isso, em 1969, podemos citar a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, também muito citada e aclamada nos meios jurídicos, acadêmicos, sociais e que estudam os direitos humanos e a dignidade humana. E a partir do século XX, esse conceito de dignidade humana começou a ser repetido por várias vezes em muitas constituições de nações mundiais, como a mexicana, a nação italiana, a alemã. E Constituição, como todos sabem, e aí vem paralelamente o movimento do constitucionalismo, onde a Constituição, se imaginarmos uma pirâmide, ela se encontra no topo da pirâmide, sendo a maior das leis, ou dentro da hierarquia das leis, ela traça todos os princípios, inclusive de liberdade de expressão, de imprensa e etc., né, professor Luiz? E dá todo o arcabouço jurídico para o ordenamento de um Estado. Por esse movimento, ficou estabelecido que o Estado, e podemos chamar aqui como país, muito embora saibamos que tenha uma diferenciação técnica para nós do direito, mas para os nossos telespectadores
entenderem melhor, para outros estados reconhecerem outros estados também como soberanos, essa Constituição tinha que ter no mínimo 2 capítulos. Um para a separação do poder, e isso vem das ideias de Montesquieu, Locke e etc., como o senhor brilhantemente citou, da Revolução Francesa, inclusive para fazer o sistema de freios e contrapesos, ou checks and balance, como diz a doutrina norte-americana, e um outro capítulo único e exclusivo para os direitos e garantias fundamentais. No nosso caso, da Constituição de 1988, e aí eu já pulo, faço um salto histórico da questão do período ditatorial, como muito bem o senhor também explanou aqui para nós, né, e já caio aqui na Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988. Constituição essa chamada por Ulisses Guimarães como Constituição Cidadã. E nós temos, na nossa Constituição de 1988, além do artigo 2º, que traz a separação do poder, o outro requisito, que é o artigo 5º, com 78 incisos, ele não é exaustivo. Nós encontramos outros direitos e garantias fundamentais no decorrer da Constituição Federal, mas emblematicamente, como direitos e garantias fundamentais para nós ou para os cidadãos brasileiros, nós temos o artigo 5º. Inclusive, a questão da dignidade humana, na nossa atual Constituição, vem previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Então vejam, como eu acabei de dizer aos senhores, muito embora não esteja no artigo 5º, mas sim no artigo 1º, a questão da dignidade humana também é um direito e garantia fundamental que o Estado brasileiro tem que zelar para os seus cidadãos. Os direitos e garantias fundamentais, rapidamente falando, e por que fundamentais? Sem eles não se existe, ou para se ter uma vida digna, daí dignidade humana, felicidade, no conceito aristotélico, inclusive, como disse agora há pouco, e me parece que é um conceito trazido lá por Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, mas muito atual. Até deixo, sempre que posso, a orientação de quem puder ler as obras de Aristóteles, uma, pelo menos, a Política, escrito por Aristóteles, e se quiser ler 2, leia Ética a Nicômaco, né? Mas pelo menos a Política, é um autor de séculos, milênios atrás, um pensador, mas que traz conceitos, parece que ele está vivo ainda. Né? Se você ler, se debruçar na obra de Aristóteles, coisas que às vezes quebramos a cabeça hoje para chegarmos a algumas conclusões, já 300 anos antes de Cristo, ele já cravava nas suas obras quais eram as respostas, e muitas delas me parecem muito presentes, né? Mas, enfim, como dizia, direitos e garantias fundamentais e a dignidade humana são direitos que o Estado tem que... O Estado ele é muito forte, ele tem muito poder, muitos poderes, muito poder do ponto de vista de Estado. Contra o ser humano, nós costumamos brincar. É um elefante diante de uma formiguinha, não é verdade? Então, o Estado, além de garantir esses direitos e garantias fundamentais, ele tem que usar todo o seu potencial também para trazer a dignidade humana para os seus cidadãos. E aqui nós notamos, ou a partir da Revolução Francesa, talvez seria o ponto de transformação das funções do Estado. Se antes os seus cidadãos, seus plebeus, tinham que se dispor de todos os seus bens para fazer as vontades do Estado, figurado na pessoa do rei, da nobreza e do clero, pós-Revolução Francesa,
diante de todos esses documentos que nós citamos, muda-se então a concepção de Estado, onde o Estado, sim, tem que se dispor de todo o seu potencial, de todo o seu poder como Estado para trazer a dignidade humana a seus cidadãos. Ou seja, a cada cidadão, lembrando que um cidadão não é igual ao outro. Professora Márcia Cristina de Souza Alvim afirma que, foi minha orientadora de mestrado, o reconhecimento da dignidade da pessoa humana, embora pareça saltar os olhos como uma condição basilar, quase óbvia, para o estabelecimento de uma harmoniosa convivência social, é, na verdade, condição que demanda constante luta e conquista, bem como uma vigilância permanente para que não venha a ser aviltada ou a se perder. Então, da mesma forma, eu faço uma analogia, seu Luiz. Muito se fala dignidade humana, dignidade humana, dignidade humana, mas o que é essa dignidade humana? São conceitos abertos que, se você não tiver toda aquela preparação, e me parece que um dos viés para resolver a questão da falta de contraditório, na questão das reportagens, tanto para o cidadão saber também discernir o que uma emissora quer dizer ou não, o que é verdade, o que não é, etc. Me parece que a educação dos cidadãos, né, o senhor citou números gigantescos aí de analfabetismo no Brasil, é o caminho pelo qual a nação brasileira tem que percorrer, né, para que cheguemos a uma melhor nação daqui a algumas décadas, daqui a alguns anos. Mas, enfim, parece que a dignidade humana está em todos os lugares, mas não está. Porque é a mesma coisa que o senhor fala, ou o senhor disse, né? Faz uma reportagem, quer falar bem, né? Não, trouxemos dignidade humana, etc, etc, etc. Mas se você der o contraditório, muitas vezes, para a pessoa, para o cidadão individualmente, que em tese teria recebido aquela dignidade humana, pode ser que a resposta dele fale, não, aqui não vejo dignidade humana. Porque acontece isso, aquilo, ou deixa de acontecer, ou o Estado não está presente, né? E assim sucessivamente. E só terminando aqui, eu vejo que os colegas estão inquietos, eles querem falar, né? Os advogados gostam de falar bastante, né? E não estão deixando vocês falar, né? Já está tarde. Mas o indivíduo, para ele ter a dignidade humana plena, segundo Ana Cândida da Cunha Ferraz, cita no seu livro, né, que na definição de juristas e cientistas, a pessoa humana possui 6 dimensões. Eu lendo hoje, eu acredito que nós tenhamos, com todo respeito à nobre professora, até mais algumas dimensões, né? Então, o Estado tem que dar condições aos seus cidadãos de desenvolvimento ético, político, religioso, científico, econômico, artístico, e todos esses vieses são interpenetráveis, né? Ou seja, todos eles devem ser desenvolvidos por meio do potencial do Estado, juntamente com o ser humano. Penso que assim teremos, e aí o Estado traz, juntamente com os seres humanos ou cidadãos, a tão sonhada dignidade humana, e por isso que a atual Constituição de 1988, agora fazendo 32 anos, foi denominada por Ulisses Guimarães como a Constituição Cidadã. Eu também teria mais umas 3 horas de fala aqui, professor, mas sei que o horário se alonga e gostaria de terminar dizendo que, para que se cheguemos a essa dignidade humana, há de se ter uma concatenação entre Estado e cidadãos. Mas para que os cidadãos sejam, em tese, beneficiados, eles têm que saber quais são os seus direitos, suas obrigações
e as funções do Estado. Agradeço a todos e passo a palavra ao colega Taufik Sultani, professor, mestre também, que falará sobre os direitos sociais à luz da dignidade humana, com relação ao artigo 6º da nossa Constituição Federal de 1988. Muito obrigado a todos. Muito boa noite a todos, a todas que estão presentes. Eu quero primeiro cumprimentar a doutora Ana Luísa Correia de Castro, presidente da OAB, agradecer o convite do professor Carlos e no mesmo momento, cumprimentar o doutor Rogério e o doutor Luiz nessa mesa. E os demais presentes hoje aqui. Eu vou ser breve, eu prometo que não vou estourar o meu tempo, para a tranquilidade de todos vocês, e vou falar do artigo 6º. O artigo 6º, eu posso dizer que é um dos mais importantes da nossa Constituição Federal. Tá? E ele fala o seguinte: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Todos esses itens são tratados individualmente nessa Constituição. Ou seja, não preciso falar por quê, porque cada um deles vai ter vários pontos para a gente poder estar conversando por horas ou semestres ou anos dentro da universidade. E alguns autores dizem o seguinte, que esse artigo 6º a gente não pode nunca renunciar e nem desistir desse artigo. Por quê? Ele é, vamos dizer, uma linha mestre basilar para os demais dentro da sociedade. Vamos falar um pouquinho só para a gente entender que esse artigo ele não apareceu do nada em 1988. Ele consta desde 1824, para vocês terem uma ideia. Lá na Constituição Imperial, rapidamente, em 1824, ele fala do direito à educação. Tá? Ele fala do direito à educação. Já na condição da Constituição Republicana, que na verdade a Constituição Republicana ela começa a partir de 1988, que as demais a gente vai ver que elas criaram um poder de blindagem e a sociedade não tinha uma participação 100% nela. E em 1891, nessa Constituição, ele simplesmente não fala nada sobre os direitos sociais. Na Constituição de 1934, é uma Constituição feita por Getúlio Vargas, ela tem um processo muito interessante, porque essa Constituição ela traz o voto feminino, tá? Nós estamos no mês da mulher, então ela traz o voto feminino nessa Constituição, e ela começa a trazer o quê? Toda uma relação aos trabalhadores. Ou seja, ela começa a determinar o horário de trabalho, o que se deve se fazer, e você achando que essa Constituição foi realmente criada por Getúlio Vargas, não. Ele usou uma encíclica papal de Leão XIII, que se chama Rerum Novarum, aonde a Igreja ela determinou a relação social do trabalho e a dignidade da pessoa. Tá? E você analisando isso em 1934 é uma coisa muito atual hoje. Aí nós vamos ter uma condição interessante, porque nós vamos entrar num estado de, vamos dizer, de um regime de governo autoritário em 37. Aí em 46 volta novamente Getúlio Vargas numa relação ao nosso Estado com um pouco antes, em 1943, com a CLT, e ele faz o quê? A menção na Constituição de 46 com os direitos do trabalho e criando principalmente o trabalho da criança, do menor trabalhador. Tá? Ele começa a determinar o quê? A proibição desse trabalho infantil, que até hoje nós temos isso aí, nós temos no dia a dia várias sociedades que nós temos aí, em fazendas, tudo mais, mina de carvão, que o menor continua trabalhando até hoje. Nem a Constituição de 46, nem a de 88 resolveu a situação, para vocês terem uma ideia, em cima desse sentido.
Quando chega em 67, nós temos uma relação de um país ligado ao regime militar, que passou a ter o quê? Como centro, o quê? A relação de domínio do militar em 67. Já em 64 já tinha poderes militares, mas em 67 na Constituição. Em 88, nós temos o quê? O artigo 6º, que é o que nós vamos falar rapidamente aqui, para não deixar muito... eu falei para vocês que é um artigo mais emendado na nossa Constituição. Então, primeiro, eles colocam a emenda 26 de 2000, a moradia. Depois a emenda constitucional de 64 em 2010, a alimentação. E a emenda constitucional 90 de 2015, o transporte. Bom, quando a gente fala dessa questão do artigo 6º, notem o seguinte, nós voltamos para 1824, que ele fala o quê? Dom Pedro lá fala na Constituição Imperial a questão da educação. E aqui em 88, de novo, a gente fala da educação. Então, a primeira condição que a gente vê é o seguinte, a educação tem que estar em todo lugar. Se a gente começa a fazer uma educação de base, nós passamos a ter o quê? Uma relação de conquista. E o que acontece? Essas conquistas automaticamente vai garantir o quê? O desenvolvimento do país, vai trazer benefícios a toda a sociedade. Então, a educação é o primeiro ponto desse artigo, que eu acho importantíssimo. Então, nós temos que investir o quê? Em educação. Essa Constituição de 88, ela fala da educação exatamente nesse ponto, que é uma relação interessantíssima. Então, deve-se ter educação. Depois, nós vamos falar de um tripé que é a Seguridade Social, que vai falar entre saúde, que já temos disposto lá no artigo 196 a 200 da Constituição, e a Previdência Social. A Previdência Social nós vamos abrir em duas chaves. Uma ligada ao regime geral da Previdência Social, que é o regime seletista, autônomo, facultativo, e o regime próprio da Previdência Social, que são quem? Aqueles que fazem parte do regime do quê? De um estatuto, de uma sociedade. Os dois são dentro de um regime de previdência, mas um é o regime geral e o outro é o regime próprio, que é aquelas pessoas que são estatutárias, são concursadas. Dentro disso aí, falei de dois pontos desse daí, que é a previdência e a saúde. O terceiro ponto é a assistência social. Quando eu falo da assistência social, é interessante que a gente remete isso aí lá na frente no 204. Mas todo mundo esquece que lá no artigo 3º ele fala o quê? Da erradicação da pobreza no nosso país, em todas as regiões. Isso é muito importante porque quando a gente fala erradicar, a semântica da palavra fala o seguinte, que é cortar o mal pela raiz. E muitas vezes isso é praticamente impossível dentro do quê? De uma dimensão de um país continental, no modo que a gente tem, de fazer o quê? Erradicação total de uma vez por todas. Então nós temos que o quê? Criar células para poder estar desenvolvendo. Esse artigo é interessante também, que ele fala da alimentação. Aqui, meus colegas falaram de dignidade da pessoa humana, e eu falo o seguinte, primeiro nós temos que ter um plano de política pública. Por quê? Quando fala em alimentação, plano de política pública, porque todos nós saímos de casa, comemos, tudo mais, tem gente que não faz uma refeição. Então aí nós estamos falando o que os colegas falaram, que é o quê? A dignidade da pessoa humana. Aí, como eles falaram que tem vários viés, um deles é a alimentação. A dignidade da pessoa humana. Todo mundo tem que se alimentar, ou tem que comer. Então o governo tem que fazer planos dentro da política pública que a cesta básica seja acessível, a pessoa comprar, que tenha lá o bandejão de R$1, que nem foi criado aí no estado de São Paulo, que tenha restaurantes populares, que faça o quê? Que a pessoa consiga ter o mínimo necessário, que é o quê? Matar a sua fome. Se a pessoa não tem alimentação, ela não consegue ser digna de trabalho. Olha só, que é o próximo tópico que eu vou falar para vocês. Só vai conseguir trabalhar que a pessoa que realmente consegue ter o quê? Uma alimentação básica. Até as nossas avós falavam, né, que saco vazio não para em pé, é assim mesmo essa condição. A alimentação tem que ser básica, o necessário, porque é fácil falar de
de um lado, mas aquelas pessoas que estão do outro lado com a falta da alimentação realmente têm essa dificuldade. O trabalho aqui ele vai criar uma relação de valor, que ele fala nesse artigo, e cria uma questão interessante que ela vai falar o quê? Cria valores sociais. A partir do instante que você tem valores sociais dentro do trabalho, por mais que você ganhe ou menos que você ganhe, você começa a ter um respeito para essa sociedade. Então essa sociedade precisa ter uma valorização que vai dignificar o homem através do seu trabalho, ganhando pouco ou muito. Então, quer dizer, se você nota aquele que trabalha, aquele que estuda, vai sempre subindo vamos dizer, numa cadeia de crescência aí para frente que nós temos. Bom, tem um tópico que é muito interessante e que é o transporte público, né, de qualidade digna. Essa questão de colocar no artigo 6º é interessante, mas eu não vejo nenhum governador pensar no quê? Naquela pessoa que precisa pegar um trem, um metrô, um ônibus, um coletivo para ir trabalhar. Então eu vejo o grande problema nisso, porque você trazer um transporte coletivo de uma, vamos dizer, de uma condição digna, hoje no nosso país é quase impossível. Pela massa que nós temos. Bom, vamos num tópico interessante. Vocês vão me perguntar, poxa, mas no artigo 6º coloca lazer? Como que coloca lazer? Por que coloca lazer? O lazer é muito importante dentro de uma sociedade, porque todos nós aqui temos que ter o quê? As políticas públicas da sociedade, do Estado, tem que criar o quê? Praças, tem que criar eventos onde a pessoa pode correr, fazer ginástica. Existe um estudo, através da sociologia, que todas as áreas que tem uma área de lazer, um parque público, onde você possa ler seu livro, onde você possa fazer sua ginástica, sua meditação, o que acontece? Diminui a violência social. Então, o que acontece hoje em dia? Você está preocupado realmente em trazer moradia para as pessoas, mas não coloca uma quadra de futebol. E aí o que acontece? E esse artigo fala não só do lazer, como fala da moradia também. Então, se você vai construir Minha Casa Minha Vida, ou sistema de financiamento à casa própria, qualquer que seja, você tem que pensar o quê? Que vai existir uma comunidade naquela região, aonde tem que ter não só a escola, mas também uma área de lazer, entendeu? Que essa área de lazer, você pode ver que ela é essencial para a diminuição do quê? Da violência na sociedade, tá? Muito bem. Agora, é interessante que faltam apenas 2 tópicos. O professor Rogério, estou no tempo ainda ou não? Hein, professor Rogério, como é que está a situação? Está quase, né? Estamos chegando. Vamos lá. Não vou estourar não, viu, professor Rogério? Tranquilo. Nós temos um segundo ponto interessante em relação ao quê? À segurança. Quando eu falo de segurança nessa sociedade que nós estamos determinando, é muito importante. Por quê? Quando a gente fala em segurança, a gente pensa em polícia na rua, pensa o quê? Numa relação de propriedade e indivíduo, somente isso. Mas a segurança que ele coloca aqui nessa Constituição, nós temos que pensar em outras situações. A segurança é, por exemplo, a questão da segurança no trabalho, a pessoa que vai trabalhar. Ou seja, você vai trabalhar numa empresa, tem que ter uma segurança lá, tem que ter uma norma reguladora, porque essa norma reguladora ela vai definir o quê? Uma outra situação. A segurança é o quê? Para aquela criança que é abusada na sua casa, vai ter o Estado que vai o quê? Criar uma forma de segurança. A mulher que é violentada na casa vai ter uma segurança também. Então, quando ele coloca segurança, ele coloca uma segurança mais genérica. E a gente começa a ver que ela não fica somente no momento da Constituição, ela traz outras situações interessantes. Então nós temos que pensar a segurança como pessoa, indivíduo, nós temos que pensar em propriedade, em ambiente de trabalho, em ambiente de sociedade e ambiente de família, dentro da segurança que ele coloca aqui na Constituição. Isso é uma coisa importante porque muitas vezes a gente sai de uma palestra, sai de algum lugar e não vê a relação que algumas famílias têm um problema de segurança.
Esse é um problema sério. Muitas vezes a alimentação, o transgênero que vem lá de fora, uma comida que lá fora não é proibida e no nosso país é permitido ter a plantação e assim vai. Então, segurança é muito abrangente nisso aí. E o último tópico que eu vou falar para encerrar o meu debate com vocês é a questão da maternidade e infância, tá? Que vai se dividir em maternidade e infância, porque eu quero falar, porque ele traz algo fora da Constituição, que é a proteção ao ECA. Então, a parte geral do ECA, para quem não leu, eu recomendo a leitura, que vai trazer exatamente essa segurança que a Constituição fala. Então, na verdade, é o único tópico que está fora da Constituição e está dentro da Constituição ao mesmo tempo. Ou seja, o artigo 6º garante a maternidade, garante a infância, para vocês terem, e se vocês voltarem lá o que eu falei lá atrás para vocês da saúde, é importante porque saúde todos nós temos, pagando ou não pagando o INSS, a Constituição tem que garantir. Então esse artigo 6º é muito importante nessa condição. E se você for ver a ligação da segurança com a saúde, se você tem direito a ter uma vaga, um leito hospitalar, tá, o quê? Dentro da saúde e da segurança da sociedade, para vocês terem uma ideia. Muito bem, eu não vou me alongar porque nós estamos já quase no final do nosso tempo. Eu quero agradecer imensamente o convite do Dr. Carlos, mais uma vez, aqui em público, entendeu? Fico honrado de estar aqui presente na OAB e devolvo a palavra ao senhor, professor. Eu que agradeço, professor Taufik Sultani, por aceitar o nosso convite e pela brilhante exposição feita no 2º Fórum Acadêmico de Barueri e região, onde falamos da Constituição Cidadã 32 anos depois. O nosso último tema do debate de hoje, trazemos, e já agradeço de antemão o aceite de convite do professor Rogério Morina Vaz, mestre em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, especialista em Direito do Estado pela ESA da OAB e procurador do município de Osasco, amigo de longa data, que trará aos senhores o tema Improbidade Administrativa à luz da Constituição de 1988. Muito obrigado, professor, por aceitar o convite. Primeiramente, boa noite. Já está ligado. Então, boa noite a todos. Professor Carlos, eu que agradeço. Para mim é uma honra muito grande ter recebido o convite e ter a oportunidade de participar. Na sua pessoa de presidente da mesa e de organizador, cumprimento os demais palestrantes. Gostaria de agradecer ao AB por franquear o espaço, na pessoa da sua presidente e todo o pessoal de apoio, né, e também aos presentes. E o pessoal que está nos acompanhando aí pela internet. Eu vou procurar abordar o tema me adequando ao parâmetro que foi passado em relação ao tempo, até para adiantar da hora, e tem o pessoal de apoio, e os temas mereceriam que a gente os abordasse de uma maneira muito mais aprofundada, mas nós temos que também se adequar à realidade e aos acontecimentos. Bom, tema de improbidade administrativa. Eu vou só fazer um contexto para a gente diferenciar racionalmente as abordagens que foram feitas pelos palestrantes anteriormente. Nós falamos basicamente sobre, até agora os palestrantes de maneira brilhante falaram de direitos fundamentais, de uma forma ampla, e o que eu vou abordar agora é um aspecto procedimental, é a administração pública atuando como meio para se concretizar
esses direitos. Então, vamos mudar o enfoque lógico aí dos temas. Nós falamos de objetivos, de direitos fundamentais, e eu vou abordar improbidade administrativa. Administração pública atuando. Tá ok? Falar de improbidade administrativa, antes de entrar na Constituição, improbidade é o contrário de probidade. Improbidade seria desonestidade. Tá ok? Passo a passo. E aí, que é o objeto da palestra, que é o aspecto jurídico, que é a Constituição com 32 anos, agora vou entrar na improbidade administrativa e a Constituição de 88. A Constituição de 88, ela deixa, a partir do artigo 37, especialmente ali o 37, ela passa a regular a conduta da administração pública. Então, ela estipula no caput de 37 os princípios da administração, que a gente falava no cursinho, né, professor? LIMP, né? LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E dentro de várias incumbências da administração pública, que ela precisa administrar, gerir, então gerir a máquina pública para atendimento à saúde, gerir máquina pública para atendimento à educação, gerir máquina pública para atendimento do direito à segurança, enfim, tem uma série de regras. E estipuladas em lei, então a administração tem que obedecer o princípio da legalidade e também o da moralidade. Eu vou destacar o da moralidade, porque é justamente a amarração que o Constituinte vem fazer quando ele prevê a improbidade administrativa. Então, veja, nós estamos no ambiente da administração pública, ela tem regras de comportamento, obviamente, os princípios constitucionais, e o Constituinte, pela primeira vez, porque isso não havia essa previsão nas constituições anteriores, pela primeira vez ele previu no 37.4 que atos de improbidade administrativa importarão sanções. Aí tem as sanções aqui: suspensão de direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, vírgula, na forma e gradação prevista em lei. Então, o que o Constituinte falou? Ó, administração pública, você tem as suas obrigações, eu vou criar um sistema de controle, fiscalização, e um dos instrumentos de controle e fiscalização, eu vou prever que os atos ímprobos, ou seja, que não atendem à moralidade, à legalidade, enfim, serão punidos. Eu, Constituinte, não vou só prever, eu vou dar coercibilidade. Porque o direito sem coercibilidade, gente, é muito parecido com a moral comum ou a religião. Uma das características do direito é justamente ter a coercibilidade. E o Constituinte falou, bom, então eu vou prever a improbidade administrativa textualmente, vou tornar constitucional a possibilidade de sanções e deixa para o legislador infraconstitucional tipificar a forma e a gradação disso. Isso é um mecanismo jurídico, a Constituição não pode prever tudo, e também, como é um tema sancionatório, precisa ter lei específica tipificando as condutas que serão qualificadas juridicamente, não da nossa cabeça, não do palpite de reunião de final de semana, não. Juridicamente, porque quando você trata de atos sancionatórios, a interpretação ela é fechada, é tipificada, né? Justamente porque o Estado é pesado, o Estado abusa, se bobear, então o Estado tem que ter limites. Faz parte, filosoficamente, aí, da tripartição de poderes, enfim. Então, veja, esse é o contexto. O Constituinte prevê pela primeira vez a improbidade no seu texto constitucional, prevê sanções e deixa a cargo do legislador. Eu vou abordar um pouquinho essa questão da lei de improbidade, mas antes disso, eu não posso me furtar a dizer que o Constituinte derivado, numa redação dada pela emenda 4, abordou novamente essa questão da probidade. Quando ele fala no artigo 14 da Constituição, parágrafo 9º, quando ele fala de requisitos de ineligibilidade, quem que vai poder se candidatar?
e concorrer a cargos, enfim. E lá ele fala, ele prevê a questão da inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa e a moralidade. Então ele prevê, o Constituinte previu que em casos de improbidade pode levar também à inelegibilidade. E aí a gente tem hoje, aí, com a aprovação da Lei 135/2010, a famosa ficha limpa. E a improbidade está dentro desse contexto. Então eu só fiz esse parênteses porque em 2 momentos distintos o Constituinte traz a probidade para o seu texto. Para a gente continuar com o debate, e é um debate acadêmico, jurídico, eu preciso abordar, apesar de os temas ser Constituição, eu preciso abordar minimamente a lei infraconstitucional, porque foi ela que tipificou que atos que seriam considerados ímprobos. E aí, gente, é a Lei 8429 de 92, e ela traz 3 modalidades de improbidade. Então, ela diz que seriam atos de improbidade, aqueles atos que a pessoa, não respeitando o princípio da moralidade e a legalidade, busca acaba obtendo enriquecimento ilícito, né, vantagem patrimonial indevida em razão do cargo. Esse, por exemplo, está no artigo 9º, aí tem vários incisos. Eu não vou, obviamente, abordar os incisos aqui, não se preocupe, não precisa começar a jogar tomate, não, porque eu não vou falar dos incisos. O artigo 10º, até porque quem quiser vai ler a lei. O artigo 10º, então você vê, o primeiro fala de improbidade pelo fato do agente público oferir vantagem patrimonial indevida. No artigo 10º, ele fala que também constitui ato de improbidade causar lesão ao erário, né, ao erário público, seja por ação, omissão, dolosa ou culposa, que leve à perda patrimonial do Estado. E a terceira modalidade, que está no artigo 11, ele diz, constitui ato de improbidade que atenta, o ato que atenta contra os princípios da administração pública, né? Os deveres de legalidade, moralidade, lealdade às instituições, e aí tem os incisos. O legislador, ele cumpriu o seu papel de tipificar, põe 3 modalidades e cumpriu o seu papel. Constitucionalmente falando, a gente sempre tem que observar que é um tema de sanção, é um tema sancionatório. Então se aplica aqui, obviamente, a questão precisa ter lei prevendo para que você fale que é ato ímprobo, tem que ter a ampla defesa, o contraditório, tem que ter a proporcionalidade e a razoabilidade, a observância disso na hora da aplicação de uma sanção. Tem uma discussão muito importante, que até a lei que traz isso dá aso a muita discussão, e cabe ao STJ o domínio dessa jurisprudência, porque é de infra-legal, é sobre a questão do artigo 10º da lei, porque o artigo 10º prevê expressamente que improbidade se configuraria por ação ou omissão dolosa ou culposa. Aí é uma discussão interessante que, se você falar de improbidade, principalmente pelo artigo 9º e o artigo 11º, seria ato doloso. Ato doloso. Ou seja, aquele ato com intenção. O artigo 10º, ele abre para a possibilidade da improbidade culposa. O artigo 10º está falando daqueles atos que causam prejuízo ao erário. E aí o STJ, porque esse tema é da lei, então não chega para o STF, o STJ ele tem jurisprudência firme que só se fala em culposa nas hipóteses do artigo 10 mesmo. Nos outros precisa ser provado o dolo. É ônus de quem está acusando. E não é qualquer culpa, gente, porque culpa, quando a gente estuda direito, né, teoria geral do direito, você vê o que é culpa, e aí você vai para o direito civil, imperícia, imprudência. Um motorista de viatura de ambulância, ele pode causar um prejuízo ao erário, lesão ao erário, aqui é o artigo 10º, porque dirigiu mal, é imperito. É dessa culpa que está sendo falado? Não. Precisa ser uma culpa grave, tem que estar eivado de má fé.
E a LINDB, com a alteração recente, no seu artigo 28, ela vem tratando de agente público, e notem, é pertinente eu falar que ela está tratando de agente público, porque quando eu falo de improbidade administrativa, gente, basicamente é agente público. E um particular que esteja em conluio, obviamente, nas contratações, nas licitações. A gama é imensa de possibilidades, mas basicamente nós estamos falando de agente público. E aí eu trago para vocês a questão que a LINDB, no artigo 28, ela prevê: o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Eu trouxe essa lei porque o direito é uma coisa só, e a interpretação se faz de uma maneira sistêmica. E aí eu estou falando de lei de improbidade, aí eu fui para a lei de introdução ao direito brasileiro, mas é que faz parte da interpretação. Então, usando essas ferramentas, o que a jurisprudência do STJ finca o pé? Improbidade, gente, por ato doloso. Nos casos do artigo 10º, improbidade por erro grosseiro, por culpa grave. Eu vou dando prosseguimento aí na minha tá na sequência ainda, tá indo, né? Então veja, gente, nós estamos num contexto da Constituição brasileira. Já falei dessa complementação do trabalho do legislador infraconstitucional. A importância, né, a preocupação que o Constituinte tem de controlar e fiscalizar a administração pública, criando mecanismos jurídicos para que isso possa ser observado na prática. E um tema constitucional importantíssimo que eu vou abordar com vocês aqui é a questão da prescritibilidade, que é um tema muito caro para o direito, falar em prescrição. Porque prescrição envolve a questão da segurança jurídica. Não pode ter espada eterna no pescoço de ninguém. É um dos fundamentos do direito moderno. E no tema de improbidade, e aí é bem pertinente, porque é uma jurisprudência do STF e o tema é Constituição, o legislador, quando ele estava falando da improbidade no artigo 37, parágrafo 4º, no parágrafo 5º, ele fala assim: referente ao 37, parágrafo 4º, ele tem lá o parágrafo 5º, a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Então, dentro desse tema e da palestra, eu tenho que abordar com vocês a seguinte questão. Essas condutas de improbidade, elas são prescritíveis, e a lei regula aí os prazos prescricionais. Só que o que o Constituinte falou, o Constituinte, ele deu uma interpretação que a jurisprudência interpretou da seguinte forma: exceto ação de ressarcimento pelo dano ao erário. Ou seja, é imprescritível a obrigação de você ressarcir o erário. E muito se discute sobre isso, e o STF, agora em agosto de 2018, ele, num sistema de julgamento de recurso repetitivo, de efeito vinculante, ele se debruçou sobre o tema e fechou a seguinte tese. Esse acórdão, ele mereceria um debate só sobre ele, tem 106 páginas, abordam vários princípios, é um trabalho bonito do STF. Enfim, o STF fechou o seguinte tema sobre essa questão da prescritibilidade envolvendo improbidade administrativa e dano ao erário. O que ficou fixado? São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário, desde que, e tão somente, aquelas fundadas na prática de ato doloso tipificado na lei de improbidade administrativa. Tá? Então, isso está fixado pelo STF. A improbidade administrativa, por exemplo, culposa, é prescritível. A obrigação de ressarcir por ato de improbidade culposa é prescritível, prescreve.
Bom, gente, só para eu finalizar esse tema, a gente tem que lembrar que quando falar de improbidade administrativa, nós estamos falando de sanções de ambiente civil. E ela é aplicada sem prejuízo das sanções penais. E a gente sabe que, às vezes, um comportamento, gente, ele é abarcado por hipótese de mais de uma lei. Então, se você pratica uma conduta, ela pode ser tipificada tanto por improbidade, que é uma esfera, a área civil, ação civil pública de improbidade, que tem que ser proposta ou pela entidade pública ofendida, interessada, ou pelo Ministério Público. E essa conduta que pode ser configurada improbidade, ela também pode ser considerada crime. Aí é a esfera penal. Se por acaso a conduta do agente político se enquadrar na lei de crime de responsabilidade, 1079/50, é um procedimento à parte. A improbidade é um outro. Tá? Ela tem o seu campo próprio, um campo muito forte, que nesses 32 anos a gente tem sem números de exemplos aí de ações de improbidade. Ela é do campo do direito administrativo, tem natureza civil. E, gente, sempre lembrando, o direito administrativo é o ramo próprio para exercício da cidadania, onde você vê os controles e os meios para chegar nesses direitos fundamentais. Muito depende da administração, não só dela, depende da sociedade também. Mas o que depender dela, como é que você sabe se ela agiu certo ou errado? Qual é o modelo? Onde você acha? No direito administrativo. E, para arrematar, com essa previsão, que o Constituinte, a hora que ele fala que os atos ímprobos vão ser punidos, ele garante, ou ele prevê, pelo menos, o direito do povo a um governo honesto. É isso aí. Obrigado pela atenção de vocês. Parabéns, professor Rogério. Nós esperaríamos palestra de melhor quilate vindo de Vossa Excelência. Agora, o professor Luiz Deganello pede a palavra para realizar uma questão para a mesa ou para o palestrante, professor. A palavra está com o senhor. Sim. Bom, acho que seria até para a mesa. Primeiramente, parabenizar os palestrantes, belíssimas conferências, não é? Então, aprendemos muito com tudo isso. E eu vi uma ligação nas 3 palestras, né? A dignidade humana, o artigo 6º, principalmente a educação, e a improbidade. E também essa experiência do professor Carlos com relação aos municípios, 5.570. E a gente sabe que a educação é precária, né? Os exames nacionais e internacionais colocam o país lá nos últimos lugares do aprendizado, né? Algo está errado, então, nisso tudo. E pensando no município, né, cada município, porque me parece que não falta dinheiro para a educação. Deve faltar alguma outra coisa, né? E como é importante a educação para a dignidade humana e como até para cumprir a Constituição, né, o direito do cidadão à educação. E eu penso, será que não há uma improbidade administrativa, né, nessa situação? Parece algo meio assim um tanto subjetivo, falar assim, vamos culpar aquele prefeito porque, espera aí, se os alunos daquele município não estão aprendendo nada, estão saindo semi-alfabetizados da escola, é porque essa verba não foi empregada devidamente, né? Me parece que isso poderia se considerar uma improbidade administrativa e responsabilizar esses administradores pelos resultados que não estão sendo obtidos. E, digamos assim,
Se essa verba está sendo destinada, esse dinheiro está sendo destinado para a educação, então está tendo o quê? Um desvio? Ou então incapacidade? Pessoas que não são do ramo estão assumindo postos assim importantíssimos para que cheguemos, né, a um bom resultado? Então, isso não poderia ser considerado uma improbidade também, apesar de uma situação um tanto subjetiva? Com a palavra, como foi citado várias vezes o tema improbidade, eu passaria para o professor Rogério Molina Vaz, que brilhantemente explanou sobre o tema da improbidade administrativa. Professor, por gentileza. Eu que estou bobeando aqui. Assim, para falar que a educação tem índices ruins, um município qualquer, aí, os alunos têm índices ruins, não está sendo feita uma boa gestão, seria um ato de improbidade não conseguir melhorar os índices, realmente atender aquilo, concretizar aquele direito pleno à educação. Quando a gente fala no tema de improbidade administrativa, é um tema sancionatório. O Estado é pesado, o Estado é muito forte. Então, para a garantia de direitos individuais, o Estado tem limites, ele tem que agir dentro das amarras. A gente não pode, infelizmente não dá para a gente abordar o tema genericamente, porque eu estou diante de um tema sancionatório. O que eu posso observar é assim: cumpriu a obrigatoriedade constitucional? Cumpriu o percentual que a Constituição manda. Tá. Licitação de merenda, preço está correto? Compra de uniformes, está correto? Livros, está correto? Vagas em escola, está atendendo? Então, situações objetivas. Porque o gestor, muitas vezes, ele pode tentar o resultado, mas muitas vezes a obrigação dele é muito mais de meio do que de resultado, efetivamente. Ele não pode, muitas vezes, ser responsabilizado pelo resultado, que não depende só dele, falando genericamente. Então, para se falar em tema de sanção, assim como se fosse falar em tema de crime, tema de sanção de improbidade, ou como se fosse falar em crime, eu preciso estar diante do caso concreto e falar objetivamente e encontrar na conduta do agente o dolo, a má intenção em não aplicar o dinheiro, a culpa, o erro gravíssimo. Comprou alimento de merenda, que alimento que você comprou? Um alimento impróprio, que não tem os nutrientes, vamos supor, genericamente. Então, é isso. Para se falar num tema sancionatório, a gente tem que ter uns parâmetros objetivos, mais objetivos. Claro, a sensação, e a sensação pública e o desejo público é que os resultados sejam atendidos. O princípio da eficiência, que está lá na própria Constituição, mas não trazer de forma aberta para a improbidade. Improbidade tem uma carga própria, um volume jurídico próprio. Se ele cumpre a lei, ele aplica o dinheiro obrigatório, faz o que tem que fazer, muitas vezes o controle é feito nas urnas. Seria o caminho. Alguém mais tem alguma pergunta? Bom, agradeço mais uma vez as brilhantes palestras. Primeiramente, a presidente da 117ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, a doutora Ana Luísa Correia de Castro, que esteve aqui conosco no início desse segundo fórum acadêmico de Barueri e região, denominado Constituição Cidadã, 32 anos depois, onde tentamos fazer alguns balanços, algumas análises aqui, lógico, que de temas muito extensos, como o próprio Dr. Rogério comentou, o professor Taufik, o professor Luiz Deganello, eu também, são temas que mereceriam, se nós nos debruçássemos sobre eles, realmente, às vezes dias de estudos, de debates, e poderíamos, inclusive, traçar e desenvolver cursos específicos para cada tema, professor, né? Seja da
da comunicação, da imprensa, dos direitos sociais, da dignidade humana, da improbidade administrativa, muito embora a sociedade brasileira se encontre em ebulição, como o senhor sempre diz, né? Precisa ouvir o barulho das ruas, né, Carlos, quando a gente conversa, e pretende ouvir questões proficientes e eficientes, mas penso eu, doutor Rogério, que me corrija se estiver errado, tem toda a propriedade para tanto, mas me parece que, diante das explicações do professor Rogério, dentro de uma análise do direito, a questão da improbidade administrativa, fazendo uma analogia, talvez não muito correta, professor, mas para se ter a improbidade, quando se tem, é como você apenar uma pessoa. Tem que se individualizar as condutas, etc. Não pode sair por aí falando, fulano cometeu um crime. Mas se você não tiver tipicidade, conduta, enfim, não há como se aplicar uma sanção. As sanções são muito graves. Suspensão de direitos políticos, né, perdimento de bens, reparação ao dano. Então, as sanções são fortes e tem que estar individualizado. No campo da sanção, você tem que individualizar a conduta. Sanção ainda que de esfera civil, mas me soa como pena, né? Uma pena civil. E também tem as penas criminais, como o senhor muito bem deixou esclarecido. Bom, eu agradeço a todos os participantes, todos os colegas que estiveram aqui, a doutora Ana Luísa Corrêa de Castro, nossa presidente, a toda a diretoria, ao presidente do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Caio Augusto Silva dos Santos, e todos os telespectadores, a equipe de apoio, enfim, quem de alguma forma participou ou participa para que esse momento importante para a sociedade brasileira, penso eu, ocorresse, tem aqui meus agradecimentos. Eu, como presidente da Comissão de Constituição e Direitos e Garantias Fundamentais dessa subseção, ou seja, da 117ª subseção da Ordem dos Advogados de Barueri, que assumi, até por dever de ofício, a presidência da mesa, uma vez que a presidente da subseção teve que se ausentar devido à sua agenda e outros compromissos que ela tinha, declaro encerrado os trabalhos desse segundo Fórum Acadêmico de Barueri e região, denominado Constituição Cidadã, 32 anos depois. Quem eventualmente quiser mandar ainda perguntas para a subseção, para os meios próprios, nós tentaremos encaminhar, na medida do possível, para os palestrantes de estilo, e de modo que tenho como concluído esse ciclo de debates. Ficando com gostinho de quero mais, e teremos outros, com certeza, se Deus quiser e Ele quer. Muito obrigado a todos, gente. Obrigado mesmo, de coração.